Vamos fechar então, galerinha. Vamos fechar nossas aulas de povos pré-colombianos, aulas tristes, mas felizes, né? Felizes por podermos relembrar essas culturas, podemos estudar culturas não dominadoras, né? Culturas dominadas e que por muito tempo foram esquecidas, né? Então, que bom que a gente pode estudar eles e trazer à tona a história deles, né? Isso a gente pode se alegrar. Mas é claro que a gente tem que ficar triste com o que o ser humano faz consigo mesmo, né? Seres da mesma espécie massacrando uns aos outros. Mas vamos estudar os Incas, vamos lá, vamos ver que cultura é essa, que povo foi esse. Os Incas, eles se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes, então eu trouxe aqui para vocês um mapa para a gente olhar isso. Então, lá do Equador, um pedacinho da Colômbia, né, até lá o sul do Chile, tá? Então, se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes, acompanhando esse contorno aqui, tá? A gente vai ter, então, né, os Incas se formando, né, principalmente na bacia de Cusco. Aqui vai ter um laguinho, né, uma bacia, digamos assim, uma formação hídrica, tá? Onde os Incas vão se formar. Nessa época, os Incas eram uma tribo, um povoado, tá? E aí tinham outras tribos e povoados, como os Mochicas, os Chavinhos, os Chimos, tá? E eles se espalhavam ao redor de toda essa região aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Um cara chamado Inca Roca, tá? O Inca Roca, ele vai unificar todas as tribos e vai formar uma coisa só. Agora, o Império Inca. Essa palavra Inca, para eles tinha um significado muito forte, tá, gente? Então, o Inca seria o governante, o fodão, tá? Então, se a gente fosse chamar, por exemplo, né, na monarquia brasileira, o rei, né? Quando estava lá o rei Dom João VI, veio para cá, enfim, né? Como a gente chama o presidente, né, de uma república, no Império Inca, né, o cara que manda em tudo, o chefe do poder executivo, é o Inca, né? Então vai ser essa situação, tá? O Inca, ele é o cara. O Inca Roca vai unificar todas as tribos e em 1493 nós vamos ter o apogeu desse Império Inca, tá, galera? Eles duraram bastante tempo até a chegada dos espanhóis, obviamente, né? Ele era dividido em quatro regiões, como vocês estão vendo aí, uma que pegava aqui, né, essa porção oeste, né, mais em contato com o Oceano Pacífico, aqui uma porção sul, mas também centralizada, que pegava Cusco, uma região que pegava a parte leste da Cordilheira dos Andes e uma região mais ao sul, pegando as terras baixas. Tranquilo? O que vai acontecer é que Cusco vai ser uma grande cidade, uma cidade muito importante, tá? Um centro político muito importante, onde as maiorias das decisões políticas eram tomadas. Beleza, galera? A gente vai ter aqui esse morai. O que é morai? Seria essa formação de terra que eles faziam, tá? Essa formação para agricultura, principalmente esses terrenos, né, arados e muito diferentes, digamos assim, né? Que gera muita curiosidade, muitas pessoas viajam, só que não tanto, né, para ver quanto o nosso querido Machu Picchu, né? Que tá em território, né, se eu não me engano, do Peru, né? Mas o Machu Picchu, ele foi construído pela civilização Inca, tá, galera? Isso aqui era uma cidade realmente Inca da época que foi preservada até hoje, só que hoje passa por problemas, tá? O Machu Picchu aí eu não sei como que tá agora, mas muitas polêmicas de que iria fechar para o público para evitar degradação e evitar a perda de elementos históricos dessa região. Tá, então eu até tinha na época, meus professores de história de química, né, lá quando eu estava no ensino médio, falavam, cara, tem que ir pro Machu Picchu de uma vez antes que aquilo lá feche e eu não possa nunca mais ir. Então eu não sei como tá a situação agora, mas sempre teve essa polêmica de visitantes do Machu Picchu degradarem e, enfim, né, acabarem fazendo coisa que não deve nessas terras que são preciosíssimas para a história mundial, eu diria. Vamos continuar a estudar os Incas, vamos lá, vamos estudar a organização política e social dessa galera, o que vai acontecer. Nós temos aí o Sapa Inca, que é o imperador, é o cara que manda em tudo. Nós temos o Conselho dos Quatro, o que é o Conselho dos Quatro? Os quatro governantes de cada uma dessas regiões, né, que eram divididos em quatro regiões, eles formam o Conselho dos Quatro, né? Então são quatro caras que estão abaixo do imperador, beleza? Depois nós temos os governadores de províncias, né, que são mais internos, né? Então cada região dessa era dividida em províncias e cada província tinha o seu governador. Nós tínhamos os caracas, caraca, que nome esquisito, passa, né? Mas enfim, os caracas, eles são os líderes das tribos clânicas, então cada província tinha várias tribos, né, que eram unidas, e a gente tem o
Wailu. O Wailu, ele é muito complexo, é um conceito muito complexo, tá, galera? O Wailu não é só uma divisão da sociedade, uma divisão política. Tem toda uma parte de tradição por trás do Wailu, tá? É um termo que eu tenho até medo de cogitar, porque ele é muito aprofundado, né? Entra muito na parte da cultura e mitologia inca, tá? Então, é como se fosse uma comunidade familiar, mas não tão simples assim, né? Porque dentro do Alhu existiam laços, né? Conexões entre as pessoas, né? Que formavam esse Alhu. Então tem toda uma parada meio sociológica por trás, uma parada meio mística, tá? Então o Alhu é uma profundidade, né? Desses laços sociais entre as comunidades familiares, que formavam então grupos de pessoas, tá? Grupos até que grandes de pessoas que tinham alguma relação de parentesco e então formavam esses laços complexos. Tranquilo? Vamos estudar a economia então. A economia inca, ela se baseava principalmente na agricultura, tá? Agricultura de subsistência, eles não praticavam muito comércio, então a gente vai ter aí eles usando os terraços, era essa a palavra que eu queria dizer, então esse daqui é um terraço em formato circular, tá? O morai, beleza? E eles vão ter como principal cultivo o milho. Eles adoravam milho. Milho era tudo, né? O milho era incrível para eles. E aí a gente vai ter o Ailú voltando, né, para o nosso estudo, que o Ailú ele era a base para a gente entender a agricultura, tá? Então a agricultura ela era dividida com base no Ailú. Então as diferentes comunidades familiares, né, regidas por esse Ailú, então elas fariam a sua divisão de quem ia produzir o quê, né? Como que seria feita a rotação de quem que ia trabalhar. Então tudo muito complexo dentro dessa sociedade. Eles formaram uma sociedade muito complexa, tá? Então às vezes a gente pensa, Inca, né? Inca é indígena, Inca é. Não é nada. Eles eram rudimentares, não sabiam nada. Não, eles desenvolveram uma sociedade e uma cultura muito complexa, tá, galera? Então o que que vai acontecer? Ainda dentro, né, do nosso querido território Inca, nós vamos ter a divisão de terras, tá? Então a gente tem as terras do deus Sol, as terras do Inca e as terras dos camponeses. As terras dos deuses, né, do deus Sol principalmente, as terras do imperador e a terra dos camponeses, né? Então aqui a gente vai ter meio que uma corvéia. Você lembra que a gente viu corvéia na Idade Média, né? Obrigação na terra do senhor feudal? Aqui a gente vai ter quase que a mesma coisa. Então os incas eles vão ter que trabalhar na terra do Inca, né? Eles vão ter que trabalhar na terra do imperador, né? A terra do deus Sol é a terra que vai ser dada a esse imperador, só que ela é uma terra divina. A terra do Inca não, ela é do Inca, só que ela é dada para ele por conta do seu poder político, não por conta do seu poder divino. Então, no fim das contas, ele tinha dois pedaços de terra, só que cada um por um motivo diferente, né? E a terra do camponês ele pode trabalhar da maneira que ele quiser. Tranquilo? Além da agricultura, nós vamos ter também a pecuária, né? Então a gente vai ter lhamas e alpacas, né? Eles não usavam cavalos para transportar carroças, essas coisas. Eles usavam lhamas e alpacas, que é o que tem, né, lá nos Andes, é o que tem, a lhama e a alpaca, esses bichos maravilhosos, cuspidores de guspe. E a gente vai ver por fim a religião. A religião dos incas era politeísta e animista. Politeísta acredita em vários deuses, animista eles davam então esse sentido divino para os fenômenos da natureza, né? Então, por exemplo, a chuva, é um deus, né? A chuva é um deus, né? As árvores crescendo é outro deus. Então, cada fenômeno da natureza é um deus, tranquilo? E a gente tem o deus supremo que é o Wirachoa. Eu não sei pronunciar, não faço ideia, mas enfim, o Irachoa era o deus criador, tá? Foi o deus que criou o mundo todo. Então seria para os cristãos Deus, para os incas Wirachoa, tranquilo? E aí, esse deus, né, e essa religião inca, ela legitimava as conquistas, porque lembrando, os incas eram um povo até que guerreiro, né? Os incas começaram, sei lá, por aqui em Cusco e foram expandindo até dominar quase todo o território andino, tá? Então, sim, os incas eram guerreiros, beleza? E a gente vai ter também dentro dessa religião os sacrifícios. Assim como os astecas tinham uma religião pautada em sacrifícios, os incas também têm. Então, nosso Deus está bravo, a colheita está indo muito mal, a gente pega esse cara, joga lá no vulcão e é nóis. E aí Deus vai ficar feliz, tá? Então, sim, existiam sacrifícios. Tranquilo? Vamos continuar então. Falar um pouquinho da cultura inca. A gente vai ter aí o quipu. O que que é o quipu? É a maneira que eles tinham para contar. Então, a gente tem o ábaco surgindo na China, no Japão, tá? Que é aquele negócio deslizante, né?
Enfim, aquela tabela que eu tive uma na minha educação infantil, não sei se vocês tiveram, mas que tu pegava as contas, né, ia botando para um lado e para o outro, e dava para fazer conta com aquela tabela, né, o ábaco. E o ábaco dos incas é o quipu, né, que são esses cordões que eles faziam vários nós, e o número de nós dava o número que você queria, né? Então aqui eu trouxe uma representação de uma pessoa fazendo um quipu, aqui o quipu propriamente dito, e aqui como funcionava um quipu, né? Então ia do 1 ao 9. Tranquilo, galera? Além disso, os incas eles desenvolveram um excelente acervo cultural, tá? Obras em pedra, templos, palácios. Aqui eu trouxe uma escultura para vocês verem, né? Sempre tudo lá tinha muito ouro, eles sabiam mexer com ouro, tá? E eles faziam essas esculturas maravilhosas, tá? Mas nem tudo são flores. Eis que chega, né, os espanhóis, né? Chegam os espanhóis com a frota de Francisco Pizarro em 1531, eles encontram os incas, tá? E com a chegada dos espanhóis, os incas vão decair. Em 1533, Francisco Pizarro consegue tomar Cusco, né? Ele vai sequestrar o Sapa Inca Atahualpa e ele vai exigir um pagamento em troca do Sapa Inca. Então os incas eles vão dar muito ouro, muito milho e enfim, muitos trabalhadores. Eles vão fazer tudo o que Francisco Pizarro e sua frota queria, tá? Lembrando que Francisco Pizarro possuía nessa época armas muito melhores, né? Escudos melhores, tecnologia muito mais desenvolvida do que os incas e por isso eles conseguiram ter esse domínio bélico muito surpreendente, tá? Então, em 1533 vai ter esse sequestro do Atahualpa e os incas vão dar tudo que o Francisco Pizarro quer, só que mesmo assim Francisco Pizarro vai executar o Sapa Inca, mesmo tendo recebido o que ele pediu, né? O resgate, mas mesmo assim ele vai assassinar a Atahualpa. E com isso começa então uma saga, né? Que seria uma saga de genocídio e etnocídio do povo Inca, que eu trouxe uma imagem que representa muito bem isso, né? Genocídio, matar um povo específico, etnocídio, destruir a cultura de um povo específico, né? No caso, a gente tem poucos sobreviventes, né? Mas ainda assim tem, tá? Indígenas incas, de ascendência inca, pelo menos, né? Espalhados pela América do Sul, mas ainda assim, estima-se que 2/3 da civilização inca tenha sido assassinado pelos espanhóis. Tá bom, galera? E aí a gente faz um paralelo, né? Porque nos anos 2000, né, se eu não me engano, a Disney fez 2 filmes que tratavam muito bem da cultura inca. Esses filmes, para mim, são os melhores da Disney, na minha opinião. Eu adoro o Kronk. Tá. Né? E eu adoro esses filmes. E eu digo pra vocês, da próxima vez que vocês forem ver, ou se for a primeira vez que vocês forem ver, recomendo bastante, uma animação bem legal, mas recomendo vocês darem uma olhada, né, na cultura, como que eles estão representando essa cultura. Lembrando que muitas vezes, né, esses filmes da Disney, de Hollywood, eles não trazem exatamente o como é a cultura, né, é uma visão meio romantizada, uma visão meio hollywoodiana, né, da coisa, e com certeza eles não vão trazer o extermínio dos incas, né, então é tudo muito bonitinho, né, os incas, esse povo que prosperou, não sei o quê. Não, a vida não é assim, né? Mas aí é bom pra gente fazer um paralelo histórico entre a filmografia e o que realmente aconteceu, né? Como que o ser humano contemporâneo vê o fato histórico e como que ele realmente se deu. Recomendo vocês verem esse filme. O filme é bem legalzinho, então vai ser interessante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa sequência Maias, Astecas, Incas. Vejo vocês numa próxima e valeu! Uhul!